Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa e a tua família. Eu me chamo Pastora Daiane e eu estou aqui todos os dias nesse canal com uma palavra de fé durante o dia e com uma oração poderosa durante a noite do Salmo 91. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguns amigos, alguns familiares. E eu creio que hoje é uma palavra poderosa para os nossos corações. Irmãos, Deus me incomodou muito, aleluias, nesse dia, glória a Deus, para falar sobre um pouco do meu chamado, aleluias. E eu creio que aonde Deus incomoda, aleluias, o que Deus te incomoda durante o dia é um testemunho que você vai contar para edificar a vida de outras pessoas, porque afinal, o teu testemunho tem que ser falado. O que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Ele tem feito, vai servir para edificar a vida de outras pessoas. E eu creio que hoje aqui há um testemunho sobre a minha vida e eu vou te mostrar isso biblicamente hoje, através da mensagem do livro de Lucas 5, como que Deus nos chama. Qual o propósito de Deus nas nossas vidas? O que Deus quer de você nesse dia de hoje? O que Deus quis da pastora um dia? Deus queria que eu estivesse aqui hoje pregando a palavra para os irmãos. Isso aqui faz parte de um chamado, faz parte de uma promessa, irmãos. Então fique aqui comigo nesse vídeo e eu creio que há uma palavra abençoada para os nossos corações. Não se esquecendo, irmãos, de se inscrever no canal. É muito importante que os irmãos venham me ajudar, se inscrever no canal, a deixar aí o seu comentário, deixar o seu gostei, o seu amém, para que nós possamos levar a palavra do Senhor para outros corações. Irmãos, um dia, quando eu estava trabalhando, aleluias, eu fui evangelizada por um pastor. Eu estava trabalhando e era um dia comum, a qual eu saí de casa achando que não ia acontecer nada, né? Um dia normal, como muitos de vocês vão trabalhar. E certo dia, irmãos, eu estava trabalhando e ali fazendo o meu trabalho, dentro daquele lugar, uma pessoa parou perto de mim e falou assim: eu posso orar pela tua vida? E qual a pessoa que não gosta de receber oração, né, irmãos? Todos nós gostamos de receber oração, mesmo que a gente esteja no mundo, a gente tem fé sempre para receber uma oração. E esse rapaz, ele falou para mim assim: deixa eu orar pela tua vida, deixa eu colocar o teu nome aqui no caderno da oração. E aproveita, já deixa o teu número aí para a gente te fazer um convite para ir para a igreja, para a gente estar sempre te dando uma palavra de fé. E, irmãos, eu senti naquele momento de deixar o meu nome ali e o meu telefone. E foi assim que aconteceu. Fui trabalhar, deixei o meu nome e o meu contato ali naquele caderno. E em seguida essa pessoa, ela fez uma oração breve ali por mim. Aleluias. E quando foi mais à noite, eu cheguei na minha casa. Irmãos, nessa época, eu nunca havia entrado numa igreja evangélica. Eu nunca havia sido cristão, sabe? Eu já tinha ido em alguns outros lugares a qual falava de Deus, mas nada comparado àquilo que aconteceu comigo. Então, eu estava ali e quando foi à noite, eu cheguei do trabalho, aleluias, estava um pouco cansada e eu recebi uma mensagem no meu celular, fazendo um convite para mim ir à igreja. E por incrível que pareça, irmãos, eu tentei até enganar aquele homem falando que estava chovendo e tal. Só que aquela igreja a qual esse rapaz havia me convidado era perto da minha casa. E, irmãos, eu senti um desejo tão grande de ir para a igreja que eu nunca havia sentido. Outras pessoas já haviam me chamado e tal, mas eu nunca despertei em mim o desejo de ir, como aquele dia que aquele rapaz pegou meu telefone. E eu creio que, por isso que eu sempre falo, irmãos, que a oração, ela tem poder de mudar o coração. Aleluias. E quando foi à noite, eu recebi essa mensagem: vem para a igreja, hoje nós temos um culto abençoado, Deus quer falar contigo. Foi essa mensagem que eu recebi no meu celular. E quando eu li essa mensagem, irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei explicar, mas eu peguei ali a roupa que eu tinha mais comportada, aleluias, porque eu vivia no mundo, irmãos. Então eu tinha muitos vícios, eu bebia, eu saía muito, então eu não tinha muitas roupas assim para ir para a igreja. E eu peguei a roupa que eu tinha ali e quando eu
fui ver, irmãos, eu já estava dentro dessa igreja. Aleluias. Eu sei que não foi o meu querer e não foi a minha força. Porque se fosse pela minha força, eu não tinha ido àquela igreja. E quando eu me peguei, eu já estava vestida e eu fui para a igreja. Irmãos, quando eu cheguei nesse lugar, aleluias, foi maravilhoso. É necessário, às vezes, somente a gente ir, irmãos, da forma que a gente está. Porque Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansado, aflito, oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus não disse para mim ir são, aleluia. Jesus não falou para mim ir liberta. Ele pediu para mim ir da forma que eu estava. E eu cheguei naquele lugar, irmãos, quando eu entrei naquela igreja, algo sobrenatural aconteceu. Aquele homem que estava pregando a palavra de Deus, o pastor daquela igreja, ele falou minha vida inteira que eu estava vivendo. O que eu estava vivendo, ele falou. E teve coisas pessoais, irmãos, a qual eu tinha falado para Deus durante uma madrugada. Foi algo pessoal, que mesmo no mundo, eu fazia as minhas orações para Deus. E Deus, mesmo no mundo, ele me ouviu. E quando ele disse algo que só eu disse para Deus do fundo do meu coração, eu nem cheguei a declarar com a minha boca nessa madrugada o que eu tinha dito para Deus. Eu só pensei, eu só entreguei para o Senhor nessa madrugada algo. E justo isso que eu entreguei para o Senhor nessa madrugada, esse homem, ele falou. E ali eu vi que verdadeiramente existia um Deus que conhecia, que sondava o meu coração. Irmãos, aquele dia foi o dia da minha transformação. Aleluias. E quando eu cheguei ali dentro, eu senti uma paz tão grande, que a gente não consegue explicar. E quando aquele homem começou a orar por mim, era como se eu estivesse me libertando de tudo que eu vivia. Sabe quando você está num lugar e que você conversa com alguém e parece que tudo que está sobre você, o peso, está indo embora? Foi ali na casa do Senhor. Aleluia. Foi através de um convite, de uma oração, que eu fui parar dentro da casa do Senhor. Aleluia. Foi num dia comum, num dia qualquer, que Deus me trouxe até aqui para te dizer hoje que, aleluia, há um projeto de Deus na tua vida, há um plano. Irmãos, Deus, ele não nos abandonou. Mesmo quando eu estava perdida no mundo, ele ouviu a minha oração e eu senti ali que foi Deus que estava falando comigo naquele lugar, naquela igreja. Irmãos, desde esse dia em diante, eu achei pessoas ali que me ajudaram na minha caminhada. Irmãos, não foram muitas pessoas que me ajudaram. Algumas vão estar ali só para te apontar, mas Deus sempre prepara 1, 2 ou 3 pessoas para te ajudar. E eu me apeguei a pessoas ali que, aleluias, me incentivaram. E foi muito importante aquela evangelização, sabe? E foi forte o que aconteceu na minha vida. E desde aquele dia, então, irmãos, que eu senti a presença de Deus ali, eu me apeguei com o Senhor. E aquela pessoa que vivia bebendo, vivia fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, eu passei, irmãos, desde aquele dia, eu comecei a mudar. Eu já vim para casa transformada e eu creio que eu já vim liberta, irmãos. Porque quando eu cheguei em casa, irmãos, eu já não colocava mais as músicas mundanas. Eu queria ouvir os louvores que eu ouvi naquela igreja. Eu queria ouvir aqueles louvores que acalmaram a minha alma. E eu passei a colocar no meu sonho. E as pessoas que estavam ao meu redor começou a não entender nada do que estava acontecendo na minha vida. Foi ali que Deus começou a me transformar. Aleluias. Então, irmãos, o que Deus tem para a nossa vida vai acontecer num piscar de olho, porque jamais na minha vida eu imaginava que aquele dia eu fosse trabalhar e Deus fosse mudar a minha história, a minha trajetória. E eu comecei a fazer. Eu comecei a ouvir louvores em casa, comecei, sabe, a mudar os meus hábitos, meus costumes. E aí, aleluia, não terminou a minha caminhada ali. Não terminou. Ali começou uma luta entre a carne e o espírito, porque afinal eu estava vindo do mundo. Havia entidades dentro de mim que precisavam sair. E foi um período de libertação que eu passei. Foi um período de libertação onde, às vezes, eu chegava na igreja, irmãos, e aquelas coisas ruins que estavam dentro de mim se materializavam. Então foi um período de libertação e foi uma busca constante, porque quando eu cheguei naquela igreja, eu disse: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero sentir essa presença para o resto da vida. Eu quero ter essa paz. E Deus, ele ouviu a minha oração. Aleluias. E ali, irmãos, Deus foi preparando pessoas para estar comigo.
Deus foi tirando pessoas da minha vida e estou eu aqui hoje. Aleluias. Aquela mulher que ninguém dava nada. Aquela mulher que passava a maior parte do tempo bebendo, fazendo a vontade do inimigo, em festas, aleluias, mundanas. Aquela mulher que não tinha nada para oferecer a ninguém. Hoje, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, eu falo para os irmãos que Deus restaurou a minha vida. Ele restaurou a minha casa, Ele me deu uma família, aleluias, porque Deus, irmãos, quando Ele vem, Ele faz um milagre por completo. Hoje, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, eu comecei a ir em alguns cultos nessa igreja, continuei indo. Irmãos, foi uma transformação assim do nada, sabe? Não foi coisas que eu planejei acontecer, porque Deus, quando chega, é Ele que faz a obra na nossa vida. Então eu falo para os irmãos, vai com essa tua pouca força, não importa se você ainda está com vício, continua indo, continua crendo que Deus, Ele vai mudar a tua história. Irmãos, eu passei poucos dias indo naquela igreja, todos os cultos, eu já não queria perder mais, eu queria ir em todos os cultos, eu queria continuar participando, eu queria fazer tudo na igreja, porque eu creio, irmão, que no primeiro dia que eu fui naquela igreja, Deus já mudou a minha vida. Deus já me libertou de tudo aquilo que eu vivia, porque eu creio que eu voltei para casa sem vício. Eu voltei para casa uma nova mulher. Aleluias. Mas isso não quer dizer que eu fiquei ali, irmãos, de braços cruzados. Foi necessário eu me colocar diante daquela obra, eu querer mudar os meus costumes, sabe? Eu comecei então, eu peguei o meu chip, joguei fora, comecei a fazer tudo diferente. Aleluias. Eu queria estar na igreja 24 horas por dia, porque eu queria me desapegar de tudo que era do mundo. Então eu quis, irmãos. Tem que partir de mim, de você, um querer, porque Deus, quando Ele tem um propósito, aleluias, no livro de Lucas 5, olha que interessante, irmãos, a palavra do Senhor. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha que interessante, irmãos. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentasse de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Aleluias. E disse Jesus a Simão, aleluias. Irmãos, presta atenção nesse versículo aqui. Não temas, de agora em diante não serás pescadores de homem. Aleluia. Glória a Deus. Não será pescadores de homens. Aleluias. Deus é fiel, irmãos. Olha que maravilhoso. Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Olha o que Deus fez na vida daqueles discípulos, primeiros discípulos, aleluia. Irmãos, foi o que aconteceu comigo. Aleluia, aqueles homens estavam ali trabalhando. E a Bíblia diz que a noite toda eles estavam pescando e nada eles conseguiram pescar. E aí Jesus aparece. E eles já estavam lavando as suas redes, não tinha mais esperança. Aleluia. E quando Jesus aparece e manda Simão lançar a rede outra vez, a Bíblia diz que ele lança. E foram tantos peixes que o barco estava indo a pique, irmãos. Olha que interessante. O que aconteceu comigo está dentro dessa palavra. Eu estava trabalhando em um dia qualquer, aleluias. E Deus falou agora ao meu coração: não temas. O que Deus fez comigo, Ele fez com os primeiros discípulos dele. Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Aleluias. Era como se Deus estivesse falando: pastora Daiane, não temas. De agora em diante você será pescadora de almas. Você será uma pregadora da minha palavra, do meu evangelho. Você será uma pastora do Senhor. Aleluia, Jesus.
Eu sinto a presença deles aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Na vida dos primeiros discípulos foram assim. Jesus chamou eles para ser pescadores de almas. Glória a Deus, aleluia. E Jesus me chamou também para ser pescadores de almas. Agora não mais, você vai trabalhar para o homem, você vai trabalhar para Deus. E aqueles discípulos não se hesitou, aleluia, em seguir ao Senhor Jesus, porque ali houve uma grande pesca maravilhosa. Os discípulos estavam a noite toda, aqueles homens estavam a noite toda sem conseguir pescar nada, mas sobre a palavra de Jesus, aleluia, a Bíblia diz que eles lançam a rede, e aqueles peixes cheios, e aquelas redes ficaram cheias de peixe, aleluia. Irmãos, olha o que Deus está falando aos nossos corações hoje. Deus te quer como pescador de alma. Quando você aceitar o chamado, quando você aceitar essa obra que Deus tem para a tua vida, aquilo, irmãos, que já não dava certo, aleluia, vai começar a dar certo, porque a obediência que eu tive ao Senhor foi primordial para o meu ministério. É por isso que eu estou aqui hoje, pastora Daiane, de mulher que ninguém dava nada, a pastora do Senhor, a pregadora do Evangelho de Cristo. Hoje, irmãos, eu tenho pregado por aí a palavra de Deus, eu tenho levado o nome santo do Senhor, porque a presença de Deus habita em mim, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa presença maravilhosa, Pai. Obrigado por ter me escolhido, Senhor. Aleluias. E Deus está falando hoje, irmãos, ao meu coração. Tem pessoas que precisam lançar a rede de novo. Tem pessoas que pararam. Aleluia, já estão cansadas. E Deus falou para mim, lança a rede de novo agora sobre a minha palavra. Irmãos, e foi isso que aconteceu comigo. Em um dia qualquer a qual eu fui trabalhar, Jesus, ele usou a vida de um homem, a vida de um pastor para me convidar para ir para a igreja. E desde então, eu virei na mão do Senhor uma ferramenta para levar a palavra do Senhor para os teus corações. E aqui, no livro de Lucas 5, aconteceu o mesmo com os primeiros discípulos. Não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Aleluias. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluias. Irmãos, que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus e com um pouco do meu testemunho, que esse testemunho venha edificar a tua vida e venha, aleluias, e que você venha entender que quando Deus chama, irmãos, não tem para onde correr. Agora, eu não só era mais a Daiane, a qual todo mundo conhecia. Agora, eu sou uma ferramenta de Deus para levar o Evangelho, assim como eu estou aqui hoje trazendo a palavra do Senhor para as suas vidas. Então que Deus te abençoe e aceite esse chamado na tua vida. Irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito importante que você venha se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu amém. E se você gostou desse testemunho, se você sentiu que o meu testemunho falou com os irmãos, deixa aí o seu comentário, aleluias. É muito importante para que a gente venha levar essa palavra que é rica, que é eficaz, que cura e que transforma. E logo à noite, irmãos, nós temos a oração poderosa do Salmo 91. Então que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém.